Olá, pessoal, estamos aqui novamente no Justiça de Salto Alto. Temos a honra de receber a doutora Conceição Leite, ela que é psicóloga e sexóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, também em psicologia sexual, gênero e sexualidade humana. Veja só, ela vai trazer aqui, abordar esses temas para nós, que são tão importantes para a nossa vida, principalmente para a nossa luta, para a nossa missão aqui em relação a mulheres, relacionamentos e etc. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco e trazer informações valiosas, que aqui a curiosidade, já vou logo falando para a doutora, está realmente ativa e principalmente em relação à parte da sexologia. Obrigada, doutora. Pode se apresentar, por favor, porque é muita coisa, eu acabei resumindo aí os seus anos de experiência em consultório. Pode falar, fica à vontade, por favor. Eu sou Conceição Leite, eu tenho a graduação em psicologia, né, desde 2008. A minha primeira graduação, há 33 anos, foi em letras, francês. Legal. Mas hoje eu atuo como psicóloga no meu consultório, já há mais de 14 anos, e tenho a especialização em terapia cognitivo-comportamental e na área da sexologia clínica também. Então, eu atendo a todos os transtornos psicológicos e as disfunções sexuais. Sim. E assim, doutora, o que a doutora recebe no consultório? Porque a impressão que nós temos, né, nós leigos aqui na parte de sexologia, que só busca-se uma sexóloga, principalmente no seu caso, que está junto aí na parte da psicologia, quando se tem um problema pontual, ou uma frigidez, ou uma disfunção física, ou até psíquica sobre o assunto. É só isso mesmo ou há orientações sobre como ter um relacionamento sexual melhor entre casais? O que mais tem assim nos consultórios para dar um apanhado para nós em relação a isso? Na minha prática, recebo sim casais ou individual também, né, o paciente com disfunções sexuais, mas também com o desejo de melhorar o relacionamento, seja só na parte amorosa ou sexual também. E eu sempre falo para os meus pacientes, casal ou individual, os que me procuram para essa parte da sexologia, nós somos um todo. E aí não tem como ir só na parte sexual sem olhar esse ser humano em todas as suas áreas, porque uma área reflete na outra. E na verdade isso também tem até que algumas doenças e disfunções são até psíquicas, né, doutora? Então é importantíssimo isso. Às vezes é uma consequência a parte sexual, mas ela está toda ali num outro contexto. E nós sabemos disso. Em relação à parte, por exemplo, do amor próprio, da autoestima, eu gosto sempre de falar sobre isso aqui, porque é o que fortalece, no caso nosso aqui da nossa missão, as mulheres em relacionamentos abusivos, em não entrar ou sair deles, né? E a doutora, como psicóloga, sabe disso. Como isso também faz parte da sexologia, por exemplo? A mulher se tocar, conhecer o próprio corpo, quais são as orientações da doutora nesse sentido para as mulheres, especificamente? Vamos iniciar falando o que é o amor próprio e a autoestima, né? Perfeito. Essa autoestima, esse olhar que temos para conosco, essa nota que nós nos damos, tanto exteriormente quanto interiormente. O nosso valor, a nossa competência. Quando eu olho para mim, eu gosto do que eu vejo, que nota que eu me dou? E aí a autoestima está muito ali com o amor próprio. Porque o que é o amor próprio? O amor que eu tenho para comigo. Esse sentimento de dignidade, de respeito, de autocuidado. Porque quando amamos alguém, nós queremos cuidar, proteger, dar o melhor para essa pessoa. Então, amor próprio é dar tudo isso para nós mesmos, né? E aí, quando vamos alinhar esse amor próprio, essa autoestima com uma mulher e que esteja em um relacionamento abusivo. E aí, vamos conceituar o que que caracteriza um relacionamento abusivo. É aquele relacionamento que coloca, ou que traz, ou que desencadeia nessa mulher ou nessa parceira sentimentos de humilhação, sentimentos de insegurança, de uma autoestima diminuída e de um amor próprio diminuído. Sim. Mas eu vou ressaltar aqui que o relacionamento abusivo, ele pode acontecer
em pessoas também que estejam com a autoestima ou amor próprio em dias. Porque o relacionamento abusivo, ele não escolhe, ele acontece. É verdade, Entre, isso é verdade. né? Nós Não temos escolhe muito- raça, cor, nível intelectual, nível financeiro, escolaridade, ele não escolhe, ele é democrático. Porque o relacionamento abusivo, ele é uma teia, e ele é feito de vários processos. Ele não começa abusivo, ele vai se tornando e se revelando. E é difícil sair porque a pessoa já está ali envolvida. Sim, e é importante a doutora colocar isso, a gente sempre bate aqui nessa situação de não ter profissão, de não ter a ver com conhecimento, com nada, porque as pessoas tendem meu Deus, logo eu, pessoas com profissões até do meio mesmo, ligadas à saúde, psiquiatras, psicanalistas, e que já foram vítimas, né? E as pessoas meio que tendem a trazer para elas assim, como eu não percebi, né? Mas é o que a doutora colocou, todo mundo está sujeito, não tem gênero, não tem nada, né? Todos estamos sujeitos a esse tipo de relacionamento que não começa abusivo. Agora, assim, eu queria que a doutora falasse a ligação entre a parte sexual, justamente com o relacionamento abusivo, em 2 pontos. Primeiro, como isso fica mais afastado, quando há um afastamento em relação à perda daquela admiração pelo parceiro, já aquela situação mais doentia, vamos traduzir assim, como isso atrapalharia o sexo, e também a questão depois do domínio do próprio relacionamento abusivo sobre o abusado através do sexo, essas 2 vertentes. Uhum. Sempre que falamos de um relacionamento abusivo, nós vamos ter um abusador ou abusadora, porque também Perfeito. pode ocorrer de mulher para mulher, né? Isso. Não é só de homem para mulher. Então, ele sempre vai ser o controlador, o manipulador. E o abusado, a abusada, ela sempre vai ser submissa, dominada, controlada, uma autoestima e uma autoconfiança diminuída. E, como está muito envolvida, acha que precisa cumprir aquela obrigação. Ou se ela não cumpre por livre e espontânea vontade, ela pode cumprir pelo próprio abuso, pela força, pela ameaça, pela intimidação. Ela pode cumprir esse papel sexual. Lembrando que, até 2003, pela lei, a mulher que não cumprisse a sua obrigação marital, o homem podia pedir a separação. Verdade. Tinha isso na lei até 2003. Então, está muito enraizado, está muito, né, que a mulher tem essa obrigação. Eu escuto muito isso no consultório. Conceição não quer fazer, eu não tenho o menor desejo, mas eu tenho que cumprir, senão ele vai procurar outra, senão ele vai sair de casa. Então, ainda temos esses mitos muito enraizados na nossa sociedade. Verdade. E a questão do domínio, assim, analisando o outro lado, por exemplo, a pessoa quer sair do relacionamento, ela já percebeu, de repente, não que seja abusivo, porque às vezes a pessoa demora a despertar, mas ela já percebeu que aquilo não está bom para ela em outra área, ele não é, assim, apresentável à sociedade, ou ele não está bem mais aquele relacionamento aos olhos dela, do que ela gostaria para o futuro, etc., da vítima, mas ela não consegue se separar, não consegue ficar longe daquele abusador em virtude da parte sexual. Existe isso também? Pode existir, sim. Pode existir essa dependência e pode ser que somente na parte sexual eles tenham uma química muito boa, que muitas, né, me relatam isso, e ela fica presa a esses momentos de prazer ou a esses poucos momentos bons. E o resto do relacionamento todo não agrada. Pode ser por isso e pode ser por outro viés. Ela já está tão dominada e ele domina tanto na parte sexual que ela está tão envolvida que não consegue sair. Lembrando que sair de um relacionamento abusivo não é fácil, porque tem as fases, né? Exato. As fases do relacionamento. E nem sempre a gente consegue entender, porque uma das violências no relacionamento abusivo é a violência psicológica.
e coloca essa mulher como errada, como Exato. culpada, como ela é responsável de tudo que está acontecendo. E Isso é o aí, que é mais dificuldade. acontece, né? É o que mais acontece, infelizmente. E essa parte, justamente, dela se sentir culpada é que trava ou adia ou atrasa essa saída. Às vezes ela até percebe uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não tem essa força, até por uma série de periféricos, de sair desse relacionamento abusivo. Enfim, em relação, doutora, à parte, assim, falando de transtornos, o que esses transtornos, por exemplo, pelo menos o transtorno de personalidade narcisista, que é o que mais falam aqui no nosso movimento, teria a ver com essa parte sexual, tecnicamente falando. Há realmente uma ligação, por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, eles são promíscuos ou usam o sexo para conseguir o que querem, em alguns casos, e até quando estão querendo descartar já a vítima ou já tiveram seus objetivos com ela, dão aquele suposto castigo do silêncio, ou castigo de ignorar ou ser indiferente com a vítima. Essa ligação realmente existe desse transtorno especificamente com a parte sexual? Sim, pode existir, mas nem todos que praticam isso necessariamente serão, né, perversos ou narcisistas, Entendi. mas existe. E aí o que que acontece? O abusador, ele começa um jogo de sedução muito grande. Ele não começa com agressão, ele não começa com um tapa, com um soco, né? Então ele faz Diferença, né? tudo, Ele começa. toda a canteia. Coloca a pessoa num pedestal. É a pessoa mais especial do mundo, a mais amada, a mais linda, a mais tudo. É, Quando essa pessoa já está dependente dele, é que começam estes abusos. sim, E aí, talvez, a pessoa está tão envolvida que fica, gente, mas tem tantos momentos bons, será que eu não tenho que relevar? O meu relacionamento não é de todo ruim. E lembrando que nós já nascemos em uma sociedade machista, patriarcal, estruturada para para manter um isso. relacionamento e para manter um casamento. E nós, mulheres, agora estamos encontrando lugar para dar, né, voz a esses relacionamentos. Mas antes não. E mesmo hoje em dia, a mulher ainda se intimida muito, ou para denunciar, ou para falar para a família, porque parece que é ela que foi um Ela que fracasso no fracassou, né? relacionamento. Exato. A Tem gente esse sente sentimento. muito isso. E vivemos também em um modelo que quase que obriga a mulher a manter essa família, a manter esses filhos, a manter esse padrão. Exato. E aí, quando ela se encontra com esse narcisista que só olha para si, né, que só quer o seu benefício, é muito difícil sair, muito difícil. E aí eu gostaria de falar Uhum. que nesse relacionamento abusivo nós temos três fases, né? Que é a fase do aumento da tensão, que é aquele momento que pode ser dias, semanas, meses, que a pessoa chega em casa, grita, está irritado por qualquer coisa, dá soco em parede, quebra objetos. Nesse momento, essa mulher, ela fica tentando entender o que que eu fiz de errado, o que que eu posso fazer para melhorar, e Sim, ela não conta para ninguém com exato. vergonha, né? É. Aí vamos para a segunda fase, que é o ato de violência. Aí ele parte para a violência mesmo, ou é soco, ou é estrangulamento, ou é arma de fogo, ou é arma cortante. Então, as marcas ficam no corpo. Olho roxo, né? Ossos quebrados, aí já fica visível. Nesse momento, essa mulher, às vezes, resolve denunciar, conta para a família, para amigos, sai de casa. Por que que eu falo às vezes? Porque pode ser que chegue à morte e ela não tenha nem a oportunidade de Desse denunciar. despertar aí. Entendi. Né? Denunciando, saindo de casa, terminando aí esse ciclo, esse abusador, ele faz tudo para retomar. E aí ele vira bonzinho, ele promete mil coisas, é a fase da lua de mel. Aí a mulher volta. Por quê? Porque ela acredita. Ela acredita que ele vai Nossa, mudar e ele muda. Ele muda por dias ou por semanas, mas depois recomeça o ciclo. Cada vez as fases diminuem o tempo e aumenta a agressividade. E em muitos casos, infelizmente, 70% dos casos termina em feminicídio, com a morte dessa vítima, exato. né?
Ela está entranhada nessa teia. E muitas não conseguem sair, né? Muitas. E eu vejo até a isso gente comenta aqui no movimento que justamente as pessoas, a maior parte das vítimas de feminicídio, elas nas redes sociais, elas eram lindas, felizes, aquela situação perfeita que é exposta para a grande sociedade. E ela, muitas vezes, até para se manter ali, naquela história contada, naquela versão que todos acreditam, porque a maior parte dos abusadores, para o restante dos familiares, amigos e sociedade, ele é uma pessoa maravilhosa, normalmente, né? Na sociedade, profissionalmente falando, e pessoalmente também. Então, ela se sente ainda mais culpada, porque todo mundo acha que aquela pessoa é uma pessoa exemplar, né? É uma questão exatamente. bem complicada. E se não for aquele abusador que já é agressivo, que grita, né, na frente dos Uhum. outros, e que tem já esse perfil, nós temos muito abusador silencioso, calado, lá na sociedade, no ambiente de trabalho, no clube, onde quer que seja. Ele é Sim. muito manso, ele é muito carinhoso, ele é muito envolvente. Então, essa mulher, ninguém vai dar respaldo para o que ela fala. E até ela duvida E questiona, se ele é né? realmente um abusador. Porque ele faz tudo tão bem feito, né? E aí, não sei se falamos agora ou mais para Não, frente, pode falar. nós temos pode falar? Nós Pode. temos 5 tipos de violência, né? Sim, Tem a violência física, que é toda conduta que agrida essa vítima, sim, ou cortando, ou com tiros, ou estrangulamento, soco, é toda agressão física que fica marcas pelo corpo. sim, A psicológica não fica marcas pelo corpo, mas fica na saúde mental dessa mulher. E sim. aí desencadeiam transtornos como ansiedade, depressão, o estresse pós-traumático, síndrome do pânico, uma autoestima diminuída, desencadeiam vários transtornos psicológicos. E o que é violência psicológica? São os xingamentos, as humilhações, é, não deixar essa mulher ir e vir, afastar de familiares, de amigos, de local de trabalho, é tudo o que resguarda essa mulher em um mundo só dele, só desse abusador. E Sim. ela vai aumentando isso. Temos a violência sexual, que é o sexo, né? A força, o estupro. Temos o estupro marital, que é quando a mulher não quer de jeito nenhum e ele força, porque é a esposa. O abuso, quando ele força um aborto ou uma gravidez indesejada, ele está ali tendo um sexo com camisinha, com preservativo e tira na hora. Sim, isso tem Então, muito tem agora, né, doutora? Isso tem muito, bastante. muito. Quando eu falo de estupro marital, o povo arregala o olho, mas existe muito. Existe. E como você vai provar isso? É, Tem também o estupro moral, que é quando falam, né, da honra, da dignidade dessa mulher, e temos o estupro patrimonial, que é toda retenção, toda forma de roubo, destruição dos objetos dela de trabalho, de documentos. Então, nós temos 5 esferas aí na violência doméstica, sim, que sim. não acontece só dentro dos lares. Pode acontecer fora da coabitação das pessoas. Pode ser por noivo, por ficante, por namorados, Sim, né? Pode ser no ambiente de trabalho. Não é só ali na casa e também não é só de marido para mulher, mas tem de pai para filha, de irmão para irmã, de genro para sogra. Nós temos vários níveis de violências e de pessoas. é possível, doutora, é importante destacar, a gente sempre fala aqui dos tipos, mas é importante destacar essa conotação e o que cada um representa sempre, porque às vezes, a maioria das vezes, a vítima nem sabe que está sob violência, de qualquer forma, principalmente a psicológica, né? Ela demora a despertar para isso. Assim, o que no caso para a vítima, mulher, nesse caso do relacionamento abusivo, na parte sexual, é claro que a gente sempre brinca que a psicóloga e a sexóloga estão ali, né, principalmente a psicóloga, para tratar daquela vítima que está vindo de um contexto de abuso, né? Porque o abusador não vem. Então, assim, é muito difícil tratar essas consequências sem resolver a causa que ela vai continuar dentro de casa, se ela não se afastar, se ela não sair,
ela vai estar sempre ali enxugando gelo, a gente fala, né? Porque ela continua tendo a causa. Mas o que faria, no caso, para essa mulher, torná-la mais forte em relação principalmente à parte sexual, que é a parte da doutora, da violência sexual? Porque, como a doutora colocou, ela pode se sentir obrigada por ser esposa. Ela, na verdade, ainda que tenha sofrido um estupro marital, ela, a maioria das vezes, ela mesmo adia, só se for uma situação muito grave que causou realmente questões físicas, é o que a gente percebe, né? Machucados, que ela tem a obrigação de procurar um hospital, algo assim, mas se for aquele estupro somente por não ter o consentimento, que a gente separa, não causar nenhum dano físico, ela não vai. Então, assim, a incidência disso no seu consultório ainda é grande, doutora, do estupro marital? Muito. Ainda é grande assim. Eu acho que o número poderia ser até maior se as mulheres não tivessem tanta vergonha, até no meu consultório, de relatarem isso. E já ocorreram casos que eu estou, né, acompanhando e depois de meses é que conseguem me falar sobre isso. Entendi. E o que desencadeia aí na relação sexual? Pode ocorrer, aí sim pode ocorrer como disfunções, né? A anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, porque como é que você vai ter prazer com um abusador? Só se você fosse masoquista que gosta de sofrer, né? Não tem como. Ainda mais o orgasmo, que é algo aqui da esfera do psíquico. A gente precisa estar muito conectada com a pessoa. Sim. Então já começa a falta de desejo, a libido baixa, baixíssima, porque para a gente ter libido, nós precisamos ter admiração, nós precisamos ter encanto por essa pessoa, né? Como é que eu vou ter essa libido por esse parceiro, ou essa parceira abusiva? O vaginismo, que é quando a vagina, ela fica numa tensão tal que a parede vaginal, ela fica totalmente fechada e não rompe nem um cotonete, né? Dores no sexo, fora a autoestima lá embaixo, super diminuída. Então, esse sexo, se ocorrer, é ali por obrigação mesmo, porque essa mulher está se sentindo um zero. Sim. E aí, a minha primeira preocupação, o meu primeiro objetivo em um consultório, é o famoso autoconhecimento. Porque a gente precisa dessa mulher se autoconhecer, do que ela é capaz, fortalecer essa autoestima ou criar se ela não tem, e esse amor próprio. E não é uma coisa do dia para a noite, porque ela já traz muitas crenças enraizadas, para a gente fortalecer, até que ela enxergue esse relacionamento. E muitas vezes, se ela não tem um suporte financeiro ou a quem recorrer, isso também é um agravante para ela continuar nessa relação. Muito por causa dos filhos, tem medo do que pode acontecer com esses filhos, tem medo de não dar conta de criar. É uma mistura de medo e vergonha que mantém a maioria das mulheres em um relacionamento. Eu queria, doutora, tem aqui para nós, no movimento como advogada, parece muito assim. Ela percebeu alguma coisa de errado, ou não chega nem a ser uma traição, mas ele teve um comportamento um pouco mais agressivo, assim, verbal, ou teve um rompante, um surto, etc. E ela se chocou. E a partir dali, como, por exemplo, a doutora falou de uma gravidez indesejada. Sei lá, ela foi falar que supostamente poderia estar grávida, assim, ela teria uma possibilidade. Nem se confirmou depois, mas ela trouxe esse problema dizendo, doutora, eu fui dizer isso, e ele meio que teve um rompante, se você tiver, você vai tirar, falou alguma coisa assim. Ainda que fosse por uma questão financeira, não interessa o motivo, mas ele verbalizou isso. Depois disso, ela afirma não ter conseguido, por mais que ele tenha ficado bonzinho, tipo, ficado normal, e nem foi confirmada aquela gravidez suposta, e etc., ela não conseguia mais, e isso foi uma das perguntas que me enviaram, não conseguia mais ficar com ele bem. Tipo, como era antes, eu quero dizer. Isso acontece e seria essa primeira situação. Talvez até uma situação ou outra existisse o orgasmo, mas ela não era mais aquela entrega ou aquela admiração, ela não sabia exatamente explicar o que mudou, mas mudou.
E por mais que ela quisesse ainda continuar o relacionamento com aquela pessoa legal, ou que tem outras coisas, ela não conseguia mais. O que seria isso? E teria que terminar mesmo? Ou ela poderia insistir? Assim, é difícil falar, mas eu acho que a dúvida dela seria isso. Assim, será que resgata isso? Ou ele realmente é aquilo, mudou esse pedacinho aí de, como a doutora falou lá atrás, né, para poder trazer de volta, porque sente que vai perder, ou realmente fez uma bobagem, porque é a dúvida que elas têm, né, doutora? Tipo, errar todo mundo erra. Foi aquele erro por uma situação financeira, por exemplo, ou ela teria problemas maiores lá na frente? Eu acho que essa é a dúvida. Sim, e é tão difícil a gente saber se lá na frente vai se repetir, né? Isso, E exato. o preço a gente vai pagar para ver se vai repetir. Nós podemos falar do agora e do momento que ela sofreu. Sim. E uma gravidez, normalmente, quando anunciamos, tenha o problema que tiver, muitas de nós mulheres ficamos felizes, pode Sim, ser que tenha algumas que não ficam, é e lógico. aí ela ficou em um trauma, foi um choque para ela a reação dele. Sim. E aí, claro que isso reflete na relação sexual, porque principalmente nós mulheres, depois de um certo tempo, que não é o namoro, não é, né, a pegação, que já passou um tempo de relacionamento, o nosso desejo ele é responsivo, ele não é mais espontâneo. Nós precisamos do estímulo daquela pessoa, precisamos saber que após aquele ato nós vamos ter carinho, segurança, proteção e que aquela pessoa é realmente quem a gente quer estar ali. E naquele momento que ele reagiu tão bravamente, né, Do lado em ruim, né? respeito, Do lado ruim. né, com a notícia, claro que ela teve um trauma, houve um rompimento ali do que ela sentia por ele. Pode melhorar? Pode, se ela procurar uma terapia e se ela entender o que está acontecendo. E ainda mais os dois, se forem os dois juntos. Se Sim. não, se ela ficar com essas fantasias, qualquer coisa será gatilho ou vai desencadear esses sentimentos nela que não são bons. Fato é que ela não está mais a mesma, né? E também talvez tenha a ver, não sei, né, doutora? Eu estou falando aqui como advogada e mais leiga nessa área, com a admiração, né? Não há um rompimento quanto à admiração? Tipo, você imagina tudo daquela pessoa, aí de repente a pessoa faz isso. Eu acho que também há essa situação de você não admirar, acho que é bem complicado, né? Admiração, encanto, nós mulheres, nós temos um olhar muito mais de amor, a É gente faz sexo muito mais porque nós verdade. queremos esse aconchego, né? Sim. Nós queremos essa segurança com essa pessoa que nós vamos nos expor. O homem, eles são diferentes. O desejo deles é responsivo, eles têm substâncias que correm nesse corpo e eles são visual, eles estão prontos para o sexo e eles querem o sexo. Nós mulheres nós não somos tão espontâneas. Nós Mais o precisamos contexto, né? É mais esse nos contexto envolver. todo. Entendi. Quando se tem uma relação mais estável, né? Sim, sim. Doutora, foi importante a doutora falar num ponto aí também da vergonha. E, assim, eu quero, depois dessa pergunta que a doutora fale, o que entende importante na parte de sexologia para trazer aqui para os nossos seguidores, mas, assim, a questão da vergonha da mulher, principalmente que é o nosso foco aqui, claro que, como a gente repete sempre, não tem gênero essa questão, né? Qualquer gênero tem e deve buscar auxílio para essa parte sexual, mas principalmente da mulher essa situação de vergonha, porque é passado pelo patriarcado, por esse padrão que ela não pode romper, uma série de coisas. E a gente está, obviamente, em passo de tartaruga, mas mudando isso, né? Mas ainda é bem, bem latente. O que a doutora indica para desenvolver essa parte em cada mulher? Tipo, o mínimo que se deve saber sobre a sexualidade de si mesma. Assim, o mínimo que a senhora considera importante e fisiológico, vamos dizer assim. Então, vamos começar diferenciando sexo e sexualidade, né? Aí, no senso comum, nas nossas conversas, nós falamos, eu não quero fazer sexo hoje, né? Aham, Eu tive um sexo maravilhoso ontem à noite. verdade. Para nós, em sexologia, sexo é para designar, para diferenciar o macho e a fêmea, é o biológico. É quando nasce, né, aquele serzinho ali, você olha, tem um pintinho é menino, né? Tem Isso. uma vulva, uma vagina é menina.
Sexualidade. A sexualidade faz parte de todos nós, do nascer ao morrer, né? Segundo a OMS, ela faz parte da nossa personalidade. E fazendo parte da nossa personalidade, ela não pode ser destacada de nenhum aspecto do nosso ser. Então, ela é particular, é construída, é psicológica, a sexualidade. Sem saber, nós estamos expressando a nossa sexualidade a todo momento. E aí, essa sexualidade ela é muito reprimida, principalmente para nós mulheres. A sexualidade em pleno século XXI, ela é vista como uma ameaça, tanto na esfera religiosa, quanto na política, quanto na sociedade de uma forma em geral. Tanto é que nós somos reprimidos, até eu que tenho um Instagram de sexologia, volta e meia, eu recebo punição, eu não posso fazer live, dependendo da matéria que eu posto. Verdade. A foto Né? que você coloca, né? Sim, e Eles às vezes também bloqueiam. exatamente, nós somos punidos. Falar de sexualidade hoje em dia ainda é um grande tabu. Então, eu gosto demais desses espaços, porque o que nós, mulheres, podemos fazer? Acompanhar Instagrams, mas Instagrams sérios, né? Que tem a ciência como suporte para levar informações, para entender que o que talvez para ela é um tabu, é uma coisa normal de acontecer na sua vida. Eu atendo mulheres demais que não conhecem o seu corpo, que nunca colocou um espelho para se observar, não conhece nada da área genital. Nossa. Um grande número de mulheres que nunca se tocou, que nunca teve prazer sozinha, e que para isso para ela é um pecado. Né? Eu tenho um grande número de mulheres que falam, mas fulano nunca me fez mulher, eu nunca tive um orgasmo, porque espera isso. Então, o primeiro passo é esse autoconhecimento meu como mulher, e aí mais adiante, do meu corpo, do que eu me permito e do que eu sou capaz de ter como prazer. Porque quando eu começo a ter o meu próprio prazer, quando eu divido aí com outra pessoa, já é muito mais fácil dessa relação sexual, desse momento de intimidade, ser mais prazeroso. Então, o que eu indico sempre é procurar informações, seja em lives, seja em matérias, né? Porque nós, sexualmente, por mais que nós já caminhamos, nós estamos lá na Idade Média. Ainda hoje, falar de sexualidade é um tabu. Tanto que não tem educação sexual nas escolas. Exatamente. Era o ponto, assim, são dois pontos que eu acho de suma importância. A educação sexual, que a gente teria que marcar uma outra entrevista, porque realmente é um assunto que é de utilidade pública, e também a questão das doenças sexuais também, que a doutora se disponibilizando, eu vi que a doutora, apesar de muito ocupada, que eu consegui aí essa vaguinha, obrigada, gratidão sempre, poderia falarmos em outra oportunidade também desses dois temas, porque são tabus, principalmente a educação sexual ali, assim, a gente acaba colocando um marco ali, né? Tem pessoas que acham que falar sobre isso é você fazer apologia a tudo que é ruim, né? É incentivar, né? Eu não posso falar de educação sexual para as crianças porque eu vou incentivar. Não, o erro já está sendo incentivado, não que sexo seja um erro, mas as formas erradas estão sendo incentivadas por quem não tem o conhecimento. E você tendo o conhecimento, você educando o seu filho desde, né, lá na tenra idade mesmo, respondendo as perguntas que são específicas para aquela idade, você está preservando o seu filho, talvez, até de abusos sexuais, né? Então, educação sexual é para educar mesmo, porque é um número muito grande de pessoas deseducadas, se eu posso falar assim, sexualmente, né? Que tem título de doutor, que tem pós-doutorado. Sim, e adultos, né, doutora? Adultos. Né? E a gente vê que isso é exatamente como a doutora está colocando, porque se uma criança você vê com naturalidade uma outra pessoa nua e etc., e explica isso, ela fica super bem, ela entende a diferença e ela trabalha isso de uma forma super natural. Quando a pessoa já reprime
e trata aquilo como se fosse proibido, ela já tem uma curiosidade e um comportamento completamente diferente, que aí sim pode ser ruim. Isso a gente vê nas educações, porque ela começa a desenvolver, por que que isso não pode? Por que que isso foi proibido para mim? Né? Chama atenção. Dessa forma. E aí, quando voltamos, né, porque o assunto ele tem muito conteúdo, Tem muitas vertentes. Voltamos ao abusivo, ao relacionamento abusivo, nós temos que entender que nós, mulheres, e tantos homens também, já nascemos em uma sociedade patriarcal e machista estrutural. Ela está desde as antiguidades, a antiguidade. Não é uma coisa de agora. Estamos com os movimentos feministas mudando? Estamos. Mas nós sabemos que estamos no início, né? Que tem muita coisa para mudar. Muita. Se a gente imaginar que até o ano de 2002 não ser virgem era um ponto para o homem também anular o casamento, você imagina? Se a gente imaginar que foi em 1977 que saiu a lei do divórcio, que até 1964 a mulher não podia ter cartão de crédito. Verdade. Se você fosse fazer um financiamento, era com um homem do lado para te validar. Também, né? CPF. Né? Então, a mulher nunca teve esse lugar na sociedade. Não, e não precisa, doutora, ir muito longe. Até 2010, com a emenda 66, ela tinha que ter um motivo para pedir o divórcio. Não é? Ela não podia pedir porque ela não estava mais afim, ou quem quer que seja, homem e mulher, claro, mas as partes não podiam se separar se não tivesse um daqueles motivos elencados em lei. Só a partir dessa emenda constitucional de 2010, ou seja, há 11 anos atrás, praticamente, somente é que a pessoa pode se separar porque ela não quer mais, simplesmente, simples assim. Né? Então, assim, é muito pouco tempo para essa evolução, como a doutora bem colocou. Então, até a gente colocar isso de uma forma natural, vai demorar um pouquinho. Doutora, assim, pelo tempo, eu quero fazer outra, se a doutora me permitir, né? Assim, o conhecimento vasto, e isso nos interessa, principalmente dessa parte da educação sexual e até das doenças sexuais também, que é um tema do outro lado já, né, para a gente conversar. Eu queria que a doutora deixasse uma mensagem, não só para as mulheres, mas para as pessoas, em relação a esse contexto, principalmente da parte de sexologia, o que é fundamental. Uma mensagem que a doutora entender conveniente aí para os nossos seguidores em relação a esse tabu, como a buscar ajuda, o que a doutora achar importante nesse tema, seja como psicóloga ou seja como sexóloga. Obrigada a quem, né, está assistindo. Esse espaço eu gosto muito, e sempre que você quiser eu vou estar aqui com os temas, né, que eu estudo, para trazer, não o que eu acho, mas é dentro da ciência sempre. Eu acho importante falar isso, né? Nós estudamos, e eu acho que esse estudo ele não pode ficar só com a gente ou só no consultório. Então, se você tem alguma dúvida, você tem algum tabu, sigam páginas que você entende que são páginas profissionais sérias, com assuntos sérios. O sexo e a sexualidade é um tabu, sim, ainda hoje. Se você aí do outro lado está escutando e fala, nossa, eu nunca tive um orgasmo, entenda que 70% das mulheres ainda não vivenciaram isso, seja se tocando ou no sexo com penetração. Se você também se sente inadequada, com essa autoestima baixa, vê tanto falando em amor próprio e identificou que está em um relacionamento abusivo, procure ajuda. Se não quer denunciar, mas procure ajuda. Existem serviços na rede primária, né? No SUS, nos PSF, que podem ajudar. Ou se você começar uma psicoterapia, é importante que seja com um psicólogo, porque esse psicólogo ele estudou 5 anos, ele tem especializações para isso, para te atender. Sim. E o sexo, ele pode ser prazeroso e deve. Sexo faz parte da vida. Ele só não deve ser feito por intimidação, por coação ou por obrigação. Não faça por obrigação. Né? Não é porque eu estou casada, eu estou em um relacionamento, eu estou namorando, eu devo fazer com medo do meu companheiro, da minha companheira, ter outra pessoa. O medo, ele não é bom indicador, ele não é bom norteador.
E voltando ao relacionamento abusivo, se você identificou, denuncie, procure uma delegacia, procure alguém para te ajudar. Porque o próximo passo pode ser em um lugar que talvez já não tenha mais ajuda. Então, é importante identificar e entender. O abusador, ele sempre volta à primeira fase. Ele não para. E ele não vai parar. Então, procure ajuda. Obrigada, querida. E é importantíssimo, isso pode ser fatal, né, doutora? Não tomar essa decisão pode não dar tempo. Isso a gente sempre repete aqui. Ficar amenizando, justificando, infelizmente é a causa aí de muitos feminicídios, infelizmente. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada por também ter reorganizado sua agenda em prol do nosso pedido. E, assim, eu fico muito à vontade de realmente convidá-la, né, mais vezes para falar sobre esses dois temas que eu senti que a doutora tem também essa missão de passar o maior número de informação possível, né? Então, isso me deixa muito feliz. Obrigada mesmo. E eu vou realmente buscá-la para esses dois outros temas, da educação sexual e das doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Obrigada, gratidão mesmo. E continue seu trabalho, que eu sei que eu já tomei o seu tempo, mas eu sei que foi por uma boa causa também. Obrigada, doutora. Beijo. Passou muito rápido, né? Mas, quando a gente está falando que a gente gosta, passa rápido. Obrigada a você pela confiança. Sempre que precisar, eu estou aqui e eu amo fazer isso. Sim, obrigada. E eu vou postar também algumas coisinhas lá, repostar seu da parte da sexualidade, que eu acho que é importante, tá bom? Sim, tá. Um beijo no coração, um beijo para todo mundo e estamos juntos. E é isso aí, buscar informação. Obrigada, querida.